Olá! Esta semana a TPC será da Diretoria de Ensino, semana do dia 5 a 9 de setembro. O tema dessa semana será sobre recuperação ou recomposição de aprendizagem. Eu sou a PEC Noêmia Senzak, de Matemática. Vamos à nossa formação da semana. O objetivo desta ATPC, que o tema é recuperação, é recapitular algumas possibilidades de metodologias de recuperação, ou seja, trazer com que o professor consiga ter um outro olhar sobre metodologias de recuperação, que não somente as metodologias tradicionais, mas com foco em agrupamento de estudantes que estão trabalhando dentro da escola. Esses agrupamentos eles podem ser divididos de diversas maneiras, mas com atividades diferenciadas que possam atender à necessidade específica de cada grupo de estudante. Vamos lá! De verdade, vamos tentar entender o que é recuperar uma habilidade de um grupo de estudantes ou de um aluno especificamente. As metodologias de recuperação, elas podem ser diversas, desde uma leitura de um texto, desde o desenvolvimento de uma habilidade que não foi atendida, que busca o que? Aproximar essas necessidades por semelhança. Então, existem alguns caminhos para que essas metodologias de recuperação elas possam ser incorporadas. Dentro delas, podemos pensar que você, professor, tem turmas e alunos diferentes, turmas e anos diferentes. Então, você pode fazer dois tipos de agrupamento, que nós chamamos de agrupamento produtivo. Esses estudantes eles podem ser agrupados pelas habilidades mais aproximadas, buscando fazer com que essas necessidades, elas como são semelhantes, elas sejam o que? Atendidas de forma em conjunto. Então, nós temos duas situações aqui. Você tem a turma e anos diferentes, que está em azul, e dentro da mesma turma. Mas, olha, observem, também podem ser combinadas essas duas modalidades, esses dois caminhos, né? Não existe, na verdade, uma receita fechada, uma maneira só de fazer. É somente uma sugestão que nós, a diretoria, estamos encaminhando para que você, professor, repense dentro do seu caminho metodológico, dentro da sua metodologia didática de trabalho no seu dia a dia. Nas gravações do repositório do CMSP, existem dois materiais e dois vídeos, na qual, no dia 4/8, a Rosana Magni e o Marcos Assis realizaram uma gravação a respeito de metodologias para recuperação, reforço e aprofundamento da aprendizagem, voltados para os anos finais e ensino médio, focado especificamente em matemática. No dia 8/8, a Suzete Borelli também fez a mesma formação para professores, voltado para os anos iniciais do ensino fundamental. Mas a recuperação de aprendizagem, ela não pauta somente a disciplina de matemática. Nós vamos ver mais à frente que essa recuperação, ela abrange todas as áreas do conhecimento. Essas são somente abordagens voltadas para esses dois segmentos que eu apresento aqui nessa lâmina, nesse slide. Mas isso não significa que você, professor, não possa compor as habilidades, inclusive de leitura, escrita e fluência leitora, que eu vou estar apresentando nos próximos slides. Agora vamos compreender como é que nós podemos identificar essas habilidades. Existem três caminhos. É um processo de identificação das habilidades através de vários instrumentos. Eles podem ser através da plataforma CAET, pelos resultados das APs, AP1, AP2, né, para as atividades de entrada que ocorreram no início do ano, e também pelos índices indicadores do IDESP e agora o SARESP que estão disponíveis. Agora, para que isso ocorra, é preciso ser consolidada uma articulação entre a equipe escolar, em que o coordenador pedagógico, juntamente com o professor, componham um trabalho em conjunto. Então, para isso, é preciso que o professor ele identifique no item 1, identificação das habilidades. Ele conheça essencialmente o que ele vai desenvolver dentro da sala de aula. Então, ele precisa ter o conhecimento específico da matéria, né, da disciplina dele. Depois, os professores do mesmo ano escolar podem analisar essas habilidades a serem retomadas em conjuntos, em ATPC, em reuniões pedagógicas. E professores de diferentes anos de turma também podem buscar articular coletivamente essas habilidades ao longo dos anos e séries que a gente vem transcorrendo aí no percurso escolar do ano de 2022. Retomando os agrupamentos por habilidades, em diferentes turmas, os agrupamentos podem ser temporários,
Quando falamos em diferentes turmas, eles podem ser de que maneira? Um grupo de alunos de uma turma misturado a outra turma, focada nas habilidades essenciais para que esses alunos continuem sua trajetória escolar dos estudantes, dentro do mesmo componente curricular, por exemplo. Vocês podem trabalhar com rotação por estação, vocês podem trabalhar com metodologias ativas como o Word Café e assim sucessivamente, com a metodologia que façam que os alunos interajam entre eles. E elas devem estar o quê? Adequadas ao estágio do processo de aprendizagem que o estudante se encontra, ou seja, independente do ano de origem, independente da idade que ele se encontre, mas sim pela necessidade de atender àquela habilidade que ainda não foi composta ao estudante. E o maior engajamento dos estudantes com atividades mais colaborativas e mão na massa, ou seja, atividades com materiais manipulativos, atividades em que o aluno seja coadjuvante e ele seja o que? Protagonista dentro do seu papel de escolarização. Quando esse agrupamento por habilidades, na recuperação, ela acontece dentro da mesma turma, talvez seja até mais fácil para o professor. Mas existem professores tão criativos que eles misturam as metodologias e dão conta muito bem disso. E dentro desse acordo que você pode fazer, professor, dentro da sua turma, dentro da mesma turma que você tem, você vai identificar as necessidades de ensino-aprendizagens mais inerentes e definir dias em que o estudante vão trabalhar por esses agrupamentos. Você pode, por exemplo, ele escolher a cada semana ou simplesmente a cada 15 dias ou de acordo com a necessidade, mudando sua prática e sua metodologia didática, trazendo atividades que possam ser compostas pelo estudante de uma maneira em que eles se sintam todos, participantes. E estabelecer um período de tempo, não pode ser o ano inteiro. Na verdade, recuperar a aprendizagem é um período curto, um mini projeto, uma proposta de atividade, um desafio, um jogo lógico, uma leitura compartilhada, pode ser um teatro, um sarau, não importa o nome que nós vamos dar à atividade, mas que possa atender e faça o quê? Como observação está no slide, uma transição entre reagrupamento temporário e turma regular. A recuperação ela é uma transição temporária, ela não é permanente. Então, o professor pode continuar com o conteúdo, mas parar o conteúdo daquele momento em que nota-se que alguns alunos estão com necessidades e habilidades que não foram contempladas, não foram atingidas, e realizar uma atividade diferenciada, inclusive para os alunos que estão no nível correspondente. Eles podem participar e que todo mundo consiga ser pertencente e estimule esse estudante ao seu conhecimento, ao seu desenvolvimento da sua própria aprendizagem. Bom, então eu acabei de falar nos slides anteriores que não é especificamente matemática. Estou, ou melhor, nesse momento como professor especialista de currículo em matemática. Mas na matemática, a fluência leitora é algo muito importante. Então, o que é a fluência leitora? Fluência leitora é a capacidade de ler um texto com agilidade, precisão e expressão adequada por compreensão, e entende-se a atribuição à apreensão de significado ao que se lê. Então, a oralidade é algo muito importante, porque o quanto que a pessoa lê, compreende, interpreta e se expressa. Na verdade, a fluência leitora se baseia nesse conjunto de atribuições para qualquer pessoa que consegue ter uma fluência leitora adequada. Agora vamos fazer uma pequena dinâmica. Partindo das concepções de leitura, de língua, leitura e implicação pedagógica que você conhece, escolha a concepção que a gente vai apresentar no quadro a seguir, discursiva de língua na relação com os princípios de formação sujeito-leitor e intérprete que você acredita ser mais válida. Vamos lá então, concepções de língua, leitura e implicações pedagógicas. A primeira, a língua, expressão das ideias, leitura, compreensão de um texto escrito, garantindo a apreensão estrita de seu significado. 2. Língua, código estruturado por um conjunto de regras, leitura, decodificação de textos escritos. E 3. Língua, produção constituída no contexto das interações humanas, leitura, processo comunicativo constituído pela relação dialógica a partir da reconstrução de significados. E aí, qual para você, enquanto professor e formador e sujeito de ensino, você acha que está correto dentro da sua concepção? O que é língua e leitura? Vamos lá?
Quando falamos em concepção, concepção tem a ver com construção do que a gente concebe, que a gente entende, né? Então, no item 1, a língua é uma expressão da ideia, verdade? E a leitura é a compreensão de um texto escrito, garantindo a apreensão estrita de seu significado. Perfeito? O número 2, a língua é um código estruturado por um conjunto de regras. Ok. E a leitura, a decodificação de textos escritos. Também, só que as duas são monológicas. E agora vamos ver o porquê que a outra é dialógica. 3. Língua, produção constituída no contexto das interações humanas. Verdade, porque a língua ela não é apenas a expressão da ideia, mas ela é produção constituída do contexto das interações humanas. Então, uma língua, ela pode não ter a letra, não pode não ter o símbolo, e a língua ela pode ser o quê? Às vezes compreendida de diversas outras formas. E o terceiro, como ela é dialógica, ela é uma leitura, é um processo comunicativo constituído para relação dialógica entre a reconstrução do sentido e o de significados. As três concepções, elas se constroem juntas. Mas a terceira, ela deixa muito mais clara o que é essa concepção de língua e leitura. Agora vamos lá mais para frente que a gente vai começar a compreender isso de uma forma um pouquinho mais clara. Olha que bacana. Para que uma pessoa tenha uma fluência oral muito bem estruturada e ela tem uma fluência leitora, ela precisa ter o quê? A fluência oral, a fluência semântica e o processo de elaboração mental. Então, ao lado da setinha da fluência oral que está em branco, eu tenho a fluência oral que está em rosa e ela diz o seguinte, que é o sujeito decodificador com habilidade automatizada de decifrar, ou seja, a pessoa consegue decifrar os códigos, as letras, os números. Mas para que esse processo de fluência leitora ela se desenvolva, é necessário também que esse processo tenha o quê? A semântica, o sujeito interlocutor pela conquista de competência e reconstrução de interpretação de sentidos, ou seja, essa fluência semântica, ela faça sentido. Um exemplo, nós estamos agora voltando para escolarização, todo mundo no presencial. Então, vamos falar um pouquinho de grêmio. Então, o aluno consegue discutir com o professor sobre algumas regras que o grêmio tem. Quais são as atribuições dos estudantes do grêmio? Qual que é a importância dessa proposta? Esse sujeito, ele entende essa semântica, que é o movimento que se encontra agora. E o último, processo de elaboração mental. Como é construída essa fluência leitora? Antecipações, inferências, estratégias de compreensão, estratégias de interpretação. Então, é preciso ter essa composição entre esses três, a fluência oral, a fluência semântica e o processo de elaboração mental. Não basta que o estudante ele apenas entenda a letra, saiba ler, mas ele não compreenda interpretar, não consiga inferenciar e não consiga interrelacionar o texto. Então, na verdade, a fluência leitora é o processo ativo sustentado pela prosódia, parte da gramática tradicional que se fala do som, do acento como reflexo do processo intelectivo, ou seja, não basta apenas ter a oralidade, mas sim a construção das ideias desse processo global. Então, agora essa tela é só para mostrar para vocês que o papel da fluência não é efetivo, é um fechamento. Então, a fluência leitora, ela precisa ser completa e não apenas uma decodificação. Por isso, aparece o diferente aí como sinal, né? Então, na questão da prosódia, a parte da gramática é super importante. A entonação das palavras, o som das palavras, a acentuação. Só que sem a compreensão dessa fluência, não adianta nada o aluno apenas somente decodificar os números, os textos. Ele precisa o quê? Representar, compreender, inferenciar e, acima de tudo, fazer uma comunicação com a leitura e com a escrita que ele tem ali em mãos. E é muito importante que a gente consiga avaliar a fluência leitora do estudante na recuperação, porque, além de tudo, a BNCC aponta a necessidade de se desenvolver instrumentos avaliativos que contemplem os 4 eixos orientadores do ensino de língua portuguesa. Então, dentro dessa fluência leitora, ocorre uma interface entre os eixos leitura e oralidade, dando início a uma construção de novos instrumentos, ou seja, o estudante precisa compreender o texto de uma maneira que faça sentido também para
ele e para a vida e para a quem ele comunica. Um exemplo interessante para avaliar a fluência leitora. O professor pode verificar essa capacidade de leitura de velocidade, precisão e expressão adequada, pedindo que o aluno realize uma leitura. Essa leitura pode ser através de um teatro, de uma interpretação de texto, de uma discussão numa roda de conversa. Isso vai depender muito da criatividade e das atividades que o professor estiver implementando nas aulas, mas isso não significa, professor, que o senhor tem que trabalhar somente a sua disciplina. Pode trabalhar outras nesse momento de recuperação de aprendizagem. O importante é que os estudantes desenvolvam a sua capacidade de fluência leitora no seu dia a dia. Nós temos, nesse momento, 3 situações de leitores. Então, tem o pré-leitor, o que ainda não conseguiu desenvolver capacidades ainda de leitura completa, que ele tem dificuldades ainda de decodificar as palavras, os números. Então, o professor pode fazer trabalhos voltados para leituras de textos conhecidos de memória, como poemas, parlenda, trava-línguas, entre outros. Leituras em voz alta realizadas pelo professor, considerando o leitor mais experiente e pedindo que esse leitor, que ainda está em fase de pré-leitor, ele consiga desenvolver uma leitura mais desenvolvida. E leitura por ordenação de partes, às vezes ajuda bastante o professor usar quadrinhos, letras de música, poemas e parlendas, que são leituras menores e o aluno possa desenvolver uma leitura mais fluente adiante. O leitor iniciante, ele já consegue fazer uma leitura um pouquinho mais elaborada. Então, o professor pode considerar esse leitor mais experiente. Então, ele pode pedir que esse estudante leia em voz alta em situações que façam sentido, como ler um discurso de cerimônia, ler um texto variado. Ele pode, inclusive, fazer um sarau e também ele pode gravar alguns vídeos aula para que ele apresente com uma metodologia diferente. Gravar a leitura do estudante é algo muito importante, reproduzir a gravação para que o estudante avalie o desempenho, ele faça uma autorregulação da sua própria voz. E a leitura coordenação de partes também ainda continua sendo um instrumento importante para que esse leitor iniciante ele se torne um leitor fluente. O leitor fluente, ele já domina os diferentes gêneros textuais. Ele tem uma velocidade, ele tem uma proficiência na sua fala. Então, ele pode ser um apoio para os leitores anteriores. Ele pode trazer uma leitura, coordenação de parte de textos com outros textos desconhecidos e ele pode fazer essa representação para os alunos como um apoio na leitura. Professor, possibilite trazer outras dinâmicas, como, por exemplo, leitura de jornal, apresentações especiais, dramatizações, teatro, interpretações, diversas situações que possam promover com que esse aluno, que é um leitor fluente, continue desenvolvendo sua leitura e estimule os demais alunos que não chegaram ainda lá. Bom, agora vamos finalizar esse tópico a respeito do desenvolvimento da fluência leitura como oral, semântica e compreensão, né? Então, elas precisam o quê? De muito treino. Para o leitor ter uma fluência leitora e ter uma leitura permanente, ele precisa o quê? Ter contextos significativos, professor. Ele necessita que tenha também uma prática organizada, uma prática semanal, diária, um hábito de leitura. E necessita que essas práticas sejam incorporadas numa rotina de turma da leitura, ou talvez o estudante levando o texto para a leitura em casa, ler para uma outra pessoa, ler em voz alta para os familiares, para os responsáveis, gravar essa sua leitura e compartilhar. Os materiais e tempos para essa exploração, elas devem ser o que múltiplas. Vocês podem recorrer à sala de leitura, à biblioteca da sua escola e por meio de livros disponibilizados na sala de aula. Mesmo que o professor seja de uma disciplina que não seja de linguagens, pode promover numa aula de exatas, por exemplo, uma aula de matemática, de química, física, outra área de conhecimento de ciências, um momento de leitura compartilhada, em que o aluno consiga o quê? Cantar, fazer uma cantiga, trazer uma notícia de jornal do tema, por exemplo, da sua disciplina. Um exemplo, como a minha matéria de matemática, minha especialidade é essa, eu posso promover, por exemplo, no ensino fundamental e no ensino médio, o levantamento de dados, por exemplo, dos estudantes que gostam de ler como um tema gerador. Posso solicitar que eles procurem temas que façam parte do cotidiano deles. Um exemplo que eles gostam muito, principalmente os alunos dos anos finais,
que é jogos gamers. Trazer realmente relatos, artigos de jornal eletrônico, que eles façam a leitura para que toda a sala consiga ouvir e entender dentro de um contexto significativo. Às vezes, partindo do que o aluno sabe, a gente consegue um sucesso maior em qualquer uma desses nossos objetivos de recuperação de aprendizagem. E aí exige um modelo de leitor. O professor de qualquer área está em vermelho e amarelo, porque muitas vezes destina-se toda a recuperação ao professor de língua portuguesa e a parte de resolução e cálculo ao professor de matemática. Mas recuperar a aprendizagem compete a todas as áreas do conhecimento. Aí fica o professor o grande desafio da gente desmontar os nossos conhecimentos e avançar valorizando os saberes dos estudantes. E para isso é preciso que se tenha o engajamento de todos na escola, né? E esse engajamento tem a ver com a cultura leitora do professor e da sua equipe de estudantes. Vamos lá? Agora, nós vamos dar um salto, saindo da leitura e para fazer uma análise de uma situação didática. Vamos pensar que você está numa reunião pedagógica e você seja a professora Clara. Então, nós vamos agora fazer uma leitura juntos e vamos ajudar a professora Clara e o coordenador pedagógico dela. A professora Clara atua no terceiro ano dos anos iniciais em uma escola da rede pública. Em sua turma frequentam regularmente 30 alunos, embora estejam matriculados 42. Poxa, bastante aluno que não aparece, não é mesmo? Mas durante sua reunião pedagógica com a coordenação, destacou o seguinte: a partir da próxima semana, caro coordenador, vou trabalhar a habilidade EF03MA03 da BNCC com a minha turma. Após um momento, seu coordenador parou e pensou e acabou dizendo a ela: não seria melhor, Clara, inicialmente a habilidade F03MA04 para, num segundo momento, entrar naquela que mencionou? Então, vamos parar e pensar por que o coordenador trouxe essa abordagem. E esse tema aqui, que é uma análise de situação didática, é para repensarmos as habilidades e como nós estamos trabalhando elas dentro de uma recuperação de aprendizagem. Vamos lá? Um dos primeiros princípios para o trabalho de recuperação, eles pautam da seguinte situação. O professor primeiro precisa conhecer esse processo de aprendizagem. Então, o segundo é conhecer o objeto que vai ser ensinado. O que é esse processo de aprendizagem? Nós, professores, trabalhamos continuamente, de maneira incessante, muitas vezes bem insana, dentro de um processo de aprendizagem. Só que, às vezes, as nossas metodologias não atendem, não recuperam as habilidades que os estudantes não conseguiram consagrar. Então, conhecer o objeto que vai ser ensinado é o primeiro caminho. Por onde nós podemos encontrar esse objeto? Primeiro, pela Base Nacional Comum Curricular, ok? Então, nós podemos ir lá na plataforma do Ministério da Educação e localizar a base. Quando vocês colocam dentro da sua disciplina, indicam a sua área de conhecimento, vocês têm dois tipos de base, em PDF, que é um PDF completo, e também tem Excel. Eu sugiro que vocês abram e baixem na sua máquina a versão Excel, inclusive a versão comentada, porque as disciplinas têm a habilidade, tem dentro do quadro todos os temas de trabalho e também tem a habilidade do componente e o comentário que se destina a ela. Então, conhecer a didática para ensinar é o outro caminho. Você conhece o objeto, você conhece a habilidade, mas como que eu vou trabalhar ela? Estabelecer um contrato didático com o estudante, partindo daquele conhecimento que ele não conseguiu ainda aprender. Estabelecer uma relação entre o professor e o estudante, isso é muito importante. Esse vínculo, ele é primordial para que o estudante compreenda a sua intencionalidade de ensino, professor. E planejar as ações que vão ser desenvolvidas e antecipá-las intervindo no momento certo. Por isso que a gente fala que é recuperar a aprendizagem. É uma parada, uma retomada da nossa metodologia para que a gente consiga rever o que está acontecendo de positivo e rever o que pode ser melhorado. Bom, e agora nós temos que voltar à situação didática da Clara, né? Ela, na verdade, depois da pergunta do coordenador, ela não sabia o que responder, pois não havia nem pensado nessas questões de trabalhar com a habilidade, que é a 04 final, para depois trabalhar com a 03. E ela disse ao coordenador que iria perguntar aos seus colegas e depois entregaria o plano de ensino.
Então, considerando que você é um colega da Clara, uma colega da Clara, ajude a tomar essa decisão respondendo esse formulário. Nesse formulário não existe o certo ou errado, mas sim o seu ponto de vista, suas experiências. Escreva. E aí você acataria a sugestão do coordenador? Se sim, por que sim? E se não, por que não? Então é importante, inclusive, usar a base nacional como curricular e o currículo paulista para que nós consigamos o que responder tais questões. Existe dentro da base nacional, como eu já havia dito na lâmina anterior, uma parte em que tem um slide comentado. Seria interessante você fazer essa leitura, porque aí você vai compreender por que a sugestão do coordenador ela ocorreu, de que maneira e por que ele traz essa inferência naquele momento na reunião pedagógica daquela escola pública. Bom, um dos caminhos metodológicos para podermos ter um pouco de sucesso na recuperação de aprendizagem é modificando a metodologia de ensino. Por isso que incentivamos e indicamos metodologias ativas, e uma delas é a aprendizagem baseada em projetos. O que é uma aprendizagem baseada em projetos? É uma metodologia de ensino que ela foi desenvolvida para dar autonomia ao estudante, uma oportunidade de que ele desenvolva o conhecimento a partir dos projetos ou desafios que fazem sentido à vida dele. Então, é importante que o professor estimule esses estudantes a desenvolverem projetos e atividades práticas que façam sentido, partindo do lugar em que eles vivem, da comunidade que eles estão, das suas próprias histórias e que eles se tornem protagonistas desse processo. Como exemplo de material para recuperação e metodologias ativas, eu estou trazendo aqui um artigo, chama-se Ver para Entender a Importância da Matemática Visual para o Cérebro Aprendizado. Esse material está disponível no site da Euclid, que é o site de pesquisa da pesquisadora norte-americana Jo Boaler, da Universidade de Stanford, que ela trata da importância do cérebro, né, da mentalidade matemática dentro do processo de aprendizagem. Então, nesse artigo, o que ela traz? Ela fala a respeito da importância da visualização, que as pessoas usam as mãos para contar e que elas precisam trazer à sua mente a quantificação dos números para poder se apropriar de somatórias e de multiplicações de operações aditivas do campo operatório matemático das 4 operações. E que todo esse processo, quando as pessoas começam a fazer esse movimento mental, é de campos neurais. E é muito interessante. E ela traz alguns relatos a respeito da régua numérica, onde os números naturais eles estão positivos e não positivos, e aí entre os números negativos. E qual que é o fator da visualização, a importância de se entender essa régua numérica. Então, existem outros relatos dessa pesquisa, é um artigo de 22 páginas, que eu sugiro que o professor possa ler e compreender a importância dessa visualização. Isso é uma metodologia ativa. Partindo desse artigo, os professores podem trabalhar qualquer outras atividades. Inclusive, nesta página do YouTube, eles disponibilizam outras atividades. Só que essas atividades, elas não têm uma resolução, não têm uma resposta. Por quê? Porque o objetivo desse material é trabalhar com atividades, com metodologias ativas que partam do conhecimento prévio que o estudante tem, ou seja, partir de onde o aluno está, ou do conhecimento e do saber do estudante, e não do conhecimento e do saber do professor. O professor conduz através do conhecimento que esse estudante tem e ele vai desenvolvendo essas habilidades, essas competências que o aluno tem que está contemplando de acordo com o transcorrer do seu desenvolvimento dentro da leitura, da sua fluência, inclusive também do raciocínio lógico-matemático. Bom, estamos finalizando nossa TPC e para tanto eu vou deixar 2 links aí para vocês acessarem. Um é o YouCubed, que fala de inspirar todo mundo com a mentalidade matemática aberta e criativa, que compõe de diversas atividades que vocês podem estar usando aí à vontade, de uma forma que possa estar integrando essa recuperação de aprendizagem com o método mais ativo. E o último é o FIT Colorado. É uma página de simulações interativas para ciências e matemática, biologia, química também, e que tem o que? Simuladores
e que eles façam que simulações interativas de diversas formas, são jogos interativos. Acessem, investiguem, vocês vão achar bem interessante esse material, tá? Eu agradeço a participação de vocês e espero vê-los em breve. Um grande abraço, espero que nossa TPC seja proveitosa. Aí, finalizando com algumas das nossas referências, nosso muito obrigado. Até a próxima.